Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel. E essa programação acontece toda quarta-feira, às 20 horas, e é uma transmissão aqui através do YouTube da Casa Céu. Companheiros Espíritas Unidos, C.E.U. Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e apoio através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, TV7, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz e Web Rádio Fraternidade. Curte lá todas essas páginas, se inscreva para receber a programação desses canais parceiros e compartilhe essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja o multiplicador da mensagem do Cristo e da mensagem consoladora da doutrina espírita. Hoje, mais uma vez, aqui recebendo o Márcio, lá de São Paulo. Márcio, boa noite, seja muito bem-vindo. Oi, boa noite a todos, boa noite aos meus acompanhantes aqui de debates e à nossa audiência. Boa noite. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Pela primeira vez aqui no nosso programa, Patrícia, que é aqui do céu, mas hoje está lá em João Pessoa. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos, boa noite, amigos. É uma grande honra poder estar aqui com vocês, para a gente poder refletir junto aí essas lições tão maravilhosas de Emmanuel. Boa noite também aos internautas, aqueles que depois vão ouvir também a live. É muito bom estar aqui. Gratidão, Patrícia. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, Márcio, Patrícia, gratidão pela companhia, Carmen e Silvia, não Carmen e Silvia. Boa noite a todos, boa noite para o pessoal do lado de lá da telinha. E a gente tem uma noite feliz, com muita reflexão, com muito aprendizado, com muita coisa que toque a gente no coração, no pensamento, que a gente possa crescer mais um pouquinho, né? Com certeza. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Márcio, para São Paulo. Patrícia, beijos, abraço. João Pessoa, as meninas Liliane e Silvia. E também todos os que estão nos assistindo, vão nos assistir depois, em qualquer lugar que estejam, do Brasil, fora do Brasil. Que seja uma noite abençoada de reflexão. Com certeza. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, Márcio, Patrícia, matando um pouquinho a saudade, né? Minha Lili, boa noite a todos que estão nos assistindo e vai nos assistir depois. Seja uma noite de reflexão, mas sobretudo de união e de alegria, né? Ela alegria a gente sempre é oferido nos ensinamentos de Jesus. Com certeza. E para iniciar então, pediria para a Patrícia fazer a nossa prece de abertura, pode ser? Sim, vamos lá. Então vamos nos serenando, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo imensamente por estarmos aqui reunidos, refletindo na noite de hoje sobre as lições de Emmanuel, né? Que Deus nos dê força para cada dia, cada momento, estarmos vigilantes, combatendo as nossas mazelas, e que possamos absorver toda a reflexão dessa noite, com a certeza de que Deus está sempre conosco e Jesus nos convidando diariamente para trilharmos sempre no caminho do amor, do bem e da paz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós faremos um estudo da mensagem 16, chamada Vocação, e Emmanuel nos diz o seguinte: a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. De qualquer modo,
O título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário, o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre para nos convidar ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que, na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, nos aloucando o propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercera as suas luzidas funções com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espizinhou como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor, que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhe marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe, e comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passem experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Então, aqui Emmanuel vai tratar da questão da vocação. Ele faz uma pequena referência à questão dos talentos, e aí a gente convida as pessoas que quiserem dar uma aprofundada no tema, capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec trata de não se pode servir a Deus e a Mamon, lá o codificador traz justamente essa parábola dos talentos, que é muito interessante de ser estudada, porque esses talentos representam justamente as nossas vocações, as nossas aptidões, o que fazemos com aquilo que possuímos enquanto recurso intelectual, enquanto os nossos talentos. E a gente vai perceber que as nossas vocações, elas são muito mais amplas do que simplesmente atender o nosso lado profissional, mas também de deixar algum legado para a humanidade, de deixar marcas. Vejamos que Emmanuel diz que, de qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Então, não é simplesmente trabalhar, tudo tem um propósito. E aí eu faço uma pequena referência ao que está lá também no capítulo 13 de Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, quando ali Allan Kardec nos dá uma recomendação interessante, dizendo que o ponto sublimado da caridade estaria em procurar no nosso trabalho, pelo emprego das nossas forças, da nossa inteligência, dos nossos talentos, os recursos que carecemos para realizar generosos propósitos. Então, a gente entende que nós temos talentos, nós temos aptidões, não precisamos simplesmente colocar a serviço do lado profissional, mas o que é que eu posso também fazer com essa minha aptidão, com esse meu recurso, para promover o bem?
Um pequeno exemplo, eu sou uma pessoa que de repente trabalho com culinária, sou de repente um chefe de um restaurante, mas será que eu também não poderia pegar essa minha aptidão para ensinar a outras pessoas a também cozinharem bem, ou então pegar essa minha aptidão para talvez produzir alimentos, produzir refeições para aquelas pessoas que estão carentes? Ou seja, eu pego a minha aptidão, saio do meu lado profissional e agora me dedico também um tempinho à caridade. Isso é sublimar a vocação que nós possuímos. Mas, para iniciar aqui as nossas considerações da noite, Márcio, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Deixa eu abrir o som aqui. Bom, boa noite para quem está chegando agora, boa noite a todos. Me permitam começar com uma historinha que eu já contei muitas vezes, mas eu gosto muito dessa história. Tinha um carpinteiro, era o melhor carpinteiro da região. Sabe aquele profissional absolutamente correto, exímio, aquele profissional que era irreparável, mas tinha um gênio lá meio difícil. O dono da empresa tolerava a maneira dele, o comportamento dele, porque a entrega dele, o profissionalismo dele no tocante à qualidade do trabalho era excepcional. Só que esse cara passou os anos, ele construía casas de madeira, chegou o momento dele se aposentar. Ele estava lá recolhendo o material, ferramenta, ele tinha desenvolvido uma porção de ferramentas especiais para fazer melhor o ofício dele. Ele estava lá recolhendo já as ferramentas, já nos últimos dias de trabalho. De repente chega o patrão e pede para ele, ou lança para ele, pede para ele um desafio. Fala assim, olha, você construiu muitas casas, as melhores casas aqui. Olha, o teu trabalho é sensacional. Eu vou te pedir, antes de você se aposentar, que você construa a última casa, pelo menos para a gente, para que fique como referência, para que fique como modelo, para que fique uma exaltação do seu trabalho. Mal o patrão virou as costas, ele já começou a reclamar. Falou, pô, trabalhei aqui mais de 40 anos, agora que eu vou me aposentar, só me traz essa casa para eu fazer. Eu já estou velho, já estou cansado, estou me aposentando. E ele cada vez mais rico, ainda inventou mais essa. Enfim, ele construiu a última casa daquela empresa, para aquela empresa. Foi a pior casa que ele já tinha construído, uma casa péssima. Ele escolheu as madeiras erradas, toda desajustada, toda torta. Eu vou embora mesmo, ninguém vai ver. Mas que referência? Eu agora lá sou escultor, lá sou Da Vinci, para ficar fazendo obra de arte, para expor. Enfim, ele fez o pior trabalho. No dia que ele foi entregar a casa, ele disse, patrão, a casa está pronta. O patrão fez um novo agradecimento e falou para esse trabalhador que, em agradecimento aos anos de trabalho, aquela casa era dele, que ele podia ficar com aquela casa que ele tinha construído, era um presente da empresa. Ele tinha condição de construir a melhor casa e ele construiu, na verdade, a pior casa de todas. Porque, como na parábola dos talentos, que é comentada no texto do Emmanuel, vocês lembram da parábola, um dono lá, um senhor, foi viajar e, antes dele viajar, ele confiou a 3 servos deles 3 lotes de talentos. Para um, 5 talentos, para outro, 2 talentos e para outro, 1 talento. O que recebeu 5 talentos multiplicou para 10 talentos. O que recebeu 2 multiplicou para 4 talentos. E o que recebeu 1, com medo de perder o talento, enterrou esse 1 talento. Quando o patrão chegou, quando o senhor chegou, muitos anos depois, o que recebeu 5 devolveu 10, o patrão agradeceu, falou, agora você você vai ser meu protegido, você agora vai melhorar, você é um servo fiel, enfim, vou te proteger, vou te abençoar. E assim o fez. O que recebeu 2, que multiplicou para 4, teve a mesma situação. E o 1, que recebeu 1, enterrou com medo de perder, disse ao patrão, disse ao senhor, olha, você sempre foi muito bravo, você sempre foi muito severo, então eu enterrei com medo de perder, com medo de não te devolver esse talento.
e aí o patrão o amaldiçoou, dizendo que ele pelo menos podia ter aplicado com os banqueiros e pelo menos ter rendido os juros. Quantos de nós não leva a nossa existência enterrando as nossas vocações, quando podemos construir o melhor para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual nesse momento? Ou por receio, ou por comodismo, ou por falta de atitude, e as nossas vocações ficam escondidas, ficam suprimidas, ficam muitas vezes mal usadas, malversadas por nossa única culpa. O texto, ele bem coloca que todos nós temos vocações que levamos para as nossas existências, para as nossas encarnações futuras, com o cuidado de que, claro que de tempos em tempos, as nossas encarnações costumam ser demoradas, a gente não costuma encarnar com muita brevidade, mudam os padrões, mudam a maneira de fazer, mudam as ferramentas, mas a habilidade, o ofício, o objetivo da profissão continua. Claro que algumas desaparecem, mas muitas continuam, como a do médico, do advogado, do administrador, do lavrador e tantas outras que o texto cita. Então, mesmo que haja as mudanças no transcorrer dos tempos, as habilidades, elas continuam, porque nós as adquirimos em vidas passadas e nesta presente temos condição de aprimorar essas habilidades. Então, se já éramos excelentes construtores, excelentes carpinteiros, excelentes edificadores de casas, podemos ser melhores ainda. Mas muitas vezes, por causa dos nossos vícios, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, perdemos tais oportunidades. E outro cuidado que o texto nos alerta é que, se formos aqueles juízes implacáveis, seremos réus e, como diz o texto, derramaremos as lágrimas da injustiça que praticamos para outras pessoas, para aqueles que se socorreram da nossa justiça quando precisavam. Então, a lição de hoje nos traz duas situações bastante relevantes. Uma, que somos agentes dos nossos talentos, das nossas vocações, do nosso desenvolvimento espiritual. Somos os agentes deles, somos os responsáveis. E, da mesma forma, somos os responsáveis pelas práticas, pela maneira, pelo exercício pelos quais usamos esta vocação que acompanha o nosso espírito nas diversas encarnações que temos. Então, se a responsabilidade é nossa, mais do que nunca, temos que ter a consciência disso e, mais do que nunca, agir em prol de nós mesmos. E aí é a belíssima reflexão que o Emmanuel nos traz hoje. Ok, Márcio, gratidão. Patrícia, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Certo. Então, nesse capítulo, Emmanuel vem nos esclarecer assim de uma forma muito profunda, de uma forma muito detalhada, né, sobre a nossa responsabilidade das profissões que a gente já veio, né, com elas, que a gente escolheu, e diante de toda a nossa profissão, de nossas vocações também, né, e que tudo isso implica tanto no mundo espiritual quanto no mundo material também. E eu pude perceber também que esse tema, ele engloba várias questões, né? Ele fala da lei do trabalho, da lei do progresso,
da reencarnação, da lei de causa e efeito, né? Então, são muitas questões nesse tema sobre vocação. E aí, ele fala, né, que a vocação é a soma dos reflexos, a experiência que trazemos de outras vidas, né? Então, é claro que ele está falando aqui que a gente carrega já isso dentro da gente, a gente já tem essa tendência, né? Porque provavelmente a gente já viveu outras experiências com essa mesma profissão, né? A gente já tem uma propensão para uma determinada vocação. E a gente pode até perceber isso nitidamente, às vezes com crianças de tenra idade, que tocam instrumentos assim maravilhosamente bem, e que nunca aprendeu, nunca teve aulas, né? Há um tempo atrás eu vi também um caso de uma menina de apenas 8 anos, brasileira, que mapeou 23 asteroides com 8 anos de idade, sabe? E foi considerada a pessoa mais jovem, né, a fazer essa descoberta. Então, a gente sabe que já vem ali no nosso DNA, né, como a gente brinca. Mas ele fala também, né, que pode ser que a gente também esteja numa profissão, estagiando numa profissão, nessa reencarnação, alguma profissão que a gente nunca trabalhou, né? Nunca teve contato. Mas para que isso, né? Justamente para a gente aprender, para a gente ter novos conhecimentos, né? Fazendo parte da nossa evolução também e ajudando também toda uma sociedade com o nosso trabalho, né? Como até o Vinícius aí comentou no começo, né? Porque a gente sabe que nós estamos no caminho da perfeição. Pode demorar o tempo que for, mas esse é o nosso caminho. Então, se a gente for, por exemplo, pensar em Jesus, né? Jesus, ele também foi criado por Deus e passou também por a evolução, né? E Jesus, ele sabia de tudo, né? Ele sabia de química, de física, de anatomia, da biologia, da psicologia, né? E utilizou todos esses conhecimentos em prol a ajudar toda uma humanidade, né? A milhares de pessoas, a transformar, né? A transformar todo um caminho aí, né? Então, essa evolução, eu vejo que ela é muito constante em nossas vidas, né? A gente pode perceber também, por exemplo, a medicina ela não é mais a mesma de 50 a 40 anos atrás. Então, o espírito que já exerceu essa função em outra encarnação, ele pode vir nessa, né? Com essa mesma função, mas trabalhando os recursos de hoje, né? Novos recursos, novas técnicas, e assim também ajudar, né? A humanidade e a ele mesmo, né? Então, isso também é bastante importante. E tem uma frase aqui que Emmanuel fala nesse texto, ele fala: de qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Eu vejo, né, nessa frase muito, muito a misericórdia de Deus, né, no sentido da nova reencarnação, onde nos é dado uma carta de crédito novamente, um voto de confiança. Vai lá e faz o seu melhor, né? E só que muitas vezes, né, a gente acaba saindo um pouco do caminho, a gente acaba trilhando por outros caminhos, né? A gente acaba indo para o lado mais dos ganhos, os ganhos materiais, né? Os lucros financeiros, e a gente esquece um pouco, né? Do caminho, né? Que foi a criação, que foi Deus, que foi o que a gente veio aqui para fazer, né? A gente esquece um pouco do nosso propósito, né? É natural, né? Que, claro, a gente está no mundo material. Estando no mundo material, a gente luta, a gente batalha, a gente precisa de reservas para poder sobreviver, né? Isso faz parte também da nossa evolução, né? Só que isso não pode ser a única coisa que nos impulsiona para determinada profissão. Tem que haver um equilíbrio, né? E quando a gente retorna para a pátria espiritual, será cobrado, né? Será perguntado para nós: o que você fizeste daquela carta de crédito que eu te confiei, né? O que você fez dentro da sua profissão
para poder ajudar uma sociedade, para poder ajudar um próximo, né? O que você contribuiu? O que você fez de bom dentro daquele talento que eu te dei, dentro daquela vocação, né? Então, e a gente pode até também ter o exemplo aqui do Dr. Bezerra, né? Que ajudava a todos, né? Através da sua profissão, que ele foi um médico, chegando até vender o anel dele de formatura para poder ajudar o próximo, né? Então, esse soube totalmente, né? Ele soube como realmente ajudar, né? Dentro da profissão, né? Ele soube usar ali a carta de crédito, né? E eu acho que muitas vezes, né? A gente tem que ter o cuidado, porque a gente adquire-se o título, o cargo, seja o que for, e a gente acha que a gente pode tudo, que nós somos superiores, né? Que nós estamos acima de todo mundo, e entre o que aí? O orgulho, o egoísmo, a ganância, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Deus, né, Jesus, Deus nos dá a carta de crédito, então a gente tem que usar da melhor forma possível, dentro da profissão, dentro daquilo que a gente escolheu, né? Porque eu acho que o propósito de tudo isso é voltarmos sempre para Deus, para os ensinamentos de Jesus, para acertarmos os ponteiros com a nossa própria consciência, né? E seguir sempre para o caminho da perfeição e da luz. E eu quero só terminar aqui com uma frase de André Luiz, né? Que ele fala: você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que rege os destinos. E é isso, fazer o melhor com os recursos que nós tivermos nas mãos, sempre em prol da nossa evolução e da evolução do nosso próximo. É isso, Vinícius. Ok, Patrícia, gratidão. Lili, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fica à vontade. Boa noite de novo, então, para todos. E vamos lá. Eu achei interessante que o Emmanuel ele foi muito taxativo quando ele diz que a vocação é a soma dos reflexos das experiências que o espírito traz das outras vidas, né? Palavras dele. Que é aquela coisa que a gente tem falado muito frequentemente aqui nos nossos estudos, sobre a bagagem que a gente vem adquirindo ao longo das nossas várias existências. E a vocação é exatamente isso. E é uma palavra que vem do latim, vocare, que significa chamado. E que a gente até consegue entender assim como aquele ímpeto, né, aquele anseio que a gente sente, aquele estímulo, aquela tendência que a gente tem para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa. Mas o que me chama muita atenção nesse texto é quando ele fala que cada espírito recebe certa cota de recursos para honrar a obra de Deus e engrandecê-la. E essa eu acho que é a grande sacada dessa mensagem dele, porque todos nós recebemos uma parcela desses recursos, e esses recursos nos são dados para honrar a obra de Deus, para engrandecê-la. Não nos são dados para que a gente satisfaça os próprios interesses, as próprias necessidades. E ele também fala que a gente tende a se apropriar desses recursos que normalmente estão disponíveis temporariamente, enquanto a gente está aqui encarnado, e que a gente acaba por utilizar muito mal, né? Aplicando esses recursos que a gente tem só para a gente, para satisfazer as nossas paixões, quando a gente esquece que esses recursos eles têm uma finalidade muito mais nobre do que isso, do que o nosso próprio interesse, do que a nossa própria satisfação pessoal.
tudo que a gente tem aqui nesse momento, né, seja o seu talento, o talento que você tem nas várias formas que ele pode se apresentar, você tem com o único intuito de fazer alguma coisa grandiosa com ele. Deus não dá um talento para a gente, uma vocação, uma habilidade, simplesmente para que a gente se sinta feliz ou possa fazer o que a gente bem entende em nosso próprio benefício. Ele tem mais o que fazer, né, gente? Ele não vai fazer alguma coisa simplesmente porque a gente gosta, a gente está afim. Tudo que Deus faz tem um propósito. E não é diferente no caso da vocação, no caso dos talentos, no caso das nossas habilidades especiais. E acho que a gente precisa ficar muito atento com relação a isso e não utilizar mal, não utilizar de uma maneira inconsequente, irresponsável, tudo isso que a gente recebe dele. E eu acho que a parábola dos talentos, ela ilustra bem, porque ela demonstra o compromisso que cada servo teve com a riqueza que aquele senhor deixou para cada um deles, né? Aos que multiplicaram, ele recompensa. E ao que não fez nada com aquele talento, com aquela riqueza que ele deixou, ele considera um mau servo. Por quê? Porque não soube dignificar, nem valorizar aquela riqueza, o talento que o Senhor deixou com ele. E, assim, da mesma forma, Deus nos confia talentos, riquezas, que podem ser materiais ou não, mas com certeza todos esses talentos são para que a gente faça um bom uso deles, e não que a gente utilize um objetivo simplório de uma satisfação pessoal. É tudo muito maior do que isso, né? Transcende a nossa satisfação particular. Como resultado do uso indevido desses recursos que Deus nos dá, a gente acaba colhendo, ele fala de reflexos de amargura e de constrangimento, quando a gente se vê de volta, né, enfrentar as mesmas dificuldades do recomeço, pela reencarnação, já que muito pouco, ou quase nada, a gente aproveitou da oportunidade que a gente teve, e muito pouco, quase nada, a gente aprendeu com ela. E ele fala do juiz cruel, do médico que abusou das habilidades que tinha, da mulher, e aí eu faço um parênteses, né? No caso ele fala da mulher, mas é de qualquer pessoa que tenha se desviado dos seus deveres, e ele diz que cada um deles deve retornar aquelas circunstâncias a fim de concluírem uma obra ou de corrigirem a rota que estavam utilizando. E aí eu queria chamar atenção para uma coisa, né? Que a gente não pense que o retorno em circunstâncias semelhantes a que a gente impôs aos outros, e o Emmanuel fala da gente suportar hostilidades, humilhações, embaraços e desgostos, né? Mas que a gente não pense que esse retorno a essas situações seja um Deus bravo, rancoroso, apontando o dedo para a gente e nos castigando pelos equívocos que a gente eventualmente tenha cometido. Porque, antes de tudo, Deus é amor. E, assim, é fácil de a gente trazer para a nossa realidade, porque quando a gente pensa nos nossos pais, ou quando a gente pensa da gente mesmo enquanto pais, a gente sabe que um pai zela pelo progresso do seu filho. E que o que esse pai vai fazer é proporcionar a esse filho o que for útil e o que for necessário para que ele se desenvolva. Não necessariamente o que ele quer, não necessariamente uma satisfação de um desejo pessoal, mas aquilo que vai fazê-lo crescer, que vai engrandecer.
E a gente não pode esquecer que a gente escolhe o gênero de provas que a gente vai enfrentar numa reencarnação. E que, a não ser em condições muito extremas, né, em que o espírito está muito endurecido e sem condição de fazer uma escolha, Deus vai deixar para a gente, enquanto espírito, através do livre-arbítrio, a responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas e sobre as consequências que vão decorrer dele, né? Então, não adianta a gente, de novo, culpar Deus pelas dificuldades que a gente enfrenta. Ai, Deus não vai com a minha cara, Deus não gosta de mim, não é nada disso. A gente está onde a gente está, onde e do jeito que a gente precisa estar, para que a nossa vocação, o nosso talento, aquele anseio que a gente sente lá no íntimo, se manifeste de uma maneira que seja digna e que revista a nossa conduta com grandeza. No caso, ele fala da profissão, mas que pode ser de várias outras formas, ter várias outras conotações, como a vocação de servir, por exemplo. Então, eu sempre falo que Deus nos dá talentos e que Ele nos dá superpoderes, que a gente precisa imprimir nesses talentos e nesses poderes a nossa personalidade e fazer com que esses talentos, com que essas riquezas que a gente recebe, elas se avultem e possam contribuir para o bem-estar de todos, e não só da gente, que a gente não pense só no nosso próprio umbigo, né? E, assim, a gente também pensa em dom, e eu acho que isso é uma coisa muito minha, eu fico pensando assim, né, que dom é aquilo que a gente, aquele pedacinho de Deus que a gente tem na gente, né? Mas que vocação é uma coisa que a gente conquista, e que tem a ver com o nosso interesse, com a nossa disposição, e com o fim que a gente dá para os recursos que a gente recebe. E essa vocação e o fim que a gente dá, né, pode ser útil ou não ser, a escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. E a gente, por exemplo, quando recebe o dom, uma pessoa, a gente fala, né, a pessoa tem o dom da oratória. Ok, tem o dom da oratória, a vocação dele vai determinar o uso que ele vai fazer desse dom que ele tem. Então, para mim, é mais ou menos por aí, né? Mas que, assim, a lição da noite, né, que a gente reflita muito a respeito disso, que a gente possa sempre fazer o melhor uso possível para honrar a confiança que ele depositou na gente quando ele nos deu um talento e uma vocação. E é isso, Vini, por enquanto. Ok, Lili, gratidão. Carmen, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua. Então vamos. A Patrícia com a gente hoje pela primeira vez, ela lembrou muito bem várias leis que Emmanuel traz nesse capítulo. E o curioso, como nada é por acaso, ele colocou exatamente o capítulo seguinte, para a próxima semana, profissão. Então, a gente precisa primeiro entender essa vocação. E eu vou acrescentar, temos a lei de igualdade, porque lá vai estar a desigualdade das aptidões, quem quiser dar uma olhadinha, lá no Livro dos Espíritos. Ele chama atenção para nós aqui, no sentido, até o Márcio já trouxe isso para nós, né? Porque quando assim, nós somos iniciantes nessa reencarnação, Emmanuel dizendo, então a gente retoma, ou para a continuação de uma obra, ou para corrigir os nossos próprios caminhos. Então, se a gente lembrar que essa vocação, sendo um talento, que a habilidade, esse talento pode ser inato ou desenvolvido ao longo da vida, porque é aquela coisa, o que a gente estiver praticando hoje, nós precisamos o quê? Nos qualificar. A gente fala muito dessa palavra de qualificação. Emmanuel traz para nós também, dizendo que é que o título profissional, então vamos lá,
é uma carta de crédito, mas para enobrecer, porque mais adiante ele dá vários exemplos do mau uso da profissão, do mau uso dessa vocação, as más consequências que vai ter, o retorno que nós vamos precisar, porque ele vai lembrar também, foi o que a Lili já trouxe, precisamos honrar essa obra divina, porque talento, vocação sim, é um chamado. Quando ele também fala em um trechinho pequeno aqui, que com relação a esse mau uso, o Instituto da Reencarnação, ele vai chamar a reencarnação como um instituto para nós, funciona com valores exatos. Isso o que fez me lembrar? Aí Liliana também nos trouxe a escolha das provas. Quando a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, Kardec, ele vai perguntar exatamente isso, ele pergunta a quem se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra, e eles respondem com uma pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer com relação à escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existências anteriores? Isso quer dizer o quê? Pergunta e resposta dentro da escolha das provas, que às vezes nós seguimos a que preferimos, e não a nossa vocação. E aí, mais adiante, explorando mais o Livro dos Espíritos, também tem um momento que Kardec ele pergunta se o meio da especialidade, dessas aptidões naturais, dessa vocação, que Deus indicou para nós na escolha das provas, claro, né? E muitos dos nossos, com as minhas palavras, muitos dos nossos deslizes, dos nossos fracassos, das nossas quedas, não seria por conta dessa vocação que a gente deveria seguir e não está seguindo, até por influência do meio, até pela necessidade do meio, e também o que? A gente tem o esquecimento. E a resposta que os espíritos dão, assim, é que, de fato, também existe, muitas vezes, a interferência dos pais. Resposta dos espíritos, ou por orgulho, ou por avareza, eles desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Então, às vezes, com relação a esse desvio de uma vocação, a resposta que os espíritos dão, às vezes é com boa intenção. É boa intenção da família, é boa intenção de querer o bem para os seus filhos, de seguir determinado talento, de seguir a profissão, ou a vocação que eles tenham ou não. Mas desde que, aí a gente volta naquele título profissional, que é uma carta de crédito, desde que você faça bem, que você pratique bem, até você se encontrar, porque vai chegar às vezes ou não no meio do percurso, a gente fala assim, nossa, mas não é isso que eu queria para a minha vida, não é isso que eu quero fazer. E aí vem aquele insight de lembrar do gênero das nossas provas, que esse caminho não está me fazendo bem, esse caminho não está me deixando pleno e satisfeito. A gente não está falando nem de excessos, de desequilíbrio, nada. É no sentido do quê? Do sentir o que a gente está fazendo. Mas, repito, às vezes, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso meio, nos desvia a nossa vocação para fazermos outra coisa e, por que não, qualificar essa outra coisa, vou apelidar de coisa. E por que não qualificar de repente? Então, só continuando mais um pouco aqui também, no Livro dos Espíritos, tem uma resposta que eles vão dar dizendo assim, no mau uso que Emmanuel traz para nós, de tantas e tantas pessoas, tantas e tantas profissões que se desviam do caminho, e a gente sabe que somos reencarnacionistas, vamos ter que voltar para corrigir esse caminho. Então, tem uma das questões, eles respondem que, às vezes, do caminho falso que as pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões, o que se perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que vão os desviar da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa do desejo de satisfazer a certas paixões. Então, também tem esse lado. Você está trabalhando, você está na prática da sua vocação, sim, daquele talento que você escolheu, mas ainda, resposta dos espíritos, às vezes a gente se perde nessa nossa vocação
por conta da nossa ambição e por conta do nosso amor próprio. Nós não estamos na vocação errada, entre aspas, mas ainda por conta das nossas ambições e das nossas paixões, nós desperdiçamos o talento, e a gente volta na parábola dos talentos. Então, eles continuam dizendo que nós fracassamos por nossa culpa, que o comportamento foi nosso, a culpa foi nossa. E para todos nós haveria lugar no mundo, desde que cada um de nós soubéssemos colocar-se no lugar que lhe compete, no lugar que é de nossa competência. Então, quando a gente para pensar, é curioso de nós termos uma vocação, termos uma habilidade, mas nós desviamos os nossos caminhos por preferência. Então, eu prefiro fazer tal coisa, apesar de, e aí vai do nosso íntimo, e aí vai da nossa consciência, e aí vai do nosso dia a dia, de estarmos nos sentindo bem ou não. E o perigo é o que Emmanuel nos alerta. Esse mau uso, a gente vai precisar reparar na nossa devida vocação, ou não. Tem mais essa ainda, porque aí, se hoje nós estamos servindo, apesar de a gente desviar do nosso caminho por conta da nossa ambição, mesmo estando na vocação que escolhemos, que é possível de acontecer, por conta das nossas fraquezas, nós vamos precisar reparar mais uma vez. Na mesma vocação, não sabemos, em outra, não sabemos, aí vai entrar mais uma vez a escolha das provas. O gênero das provas que nós vamos precisar o quê? Reparar. Então, quando a gente lembra, trazendo para Jesus, logo no início, né, da caminhada, na escolha dos 12, quando Jesus, andando lá pelo mar da Galileia, sem conhecê-los, eles, sem conhecer Jesus, Pedro, André, Tiago, João, Levi, que é o Mateus. Então, para os pescadores, Jesus falou, né? Siga-me, que eu vou fazer pescadores de homens. E eles seguiram. Inclusive, quem traz muito para nós, lembrando isso, dentro da visão da doutrina, dentro da nossa reflexão, no livro A Gênese da Codificação, Kardec faz esses comentários. Vocação de Pedro, André, Tiago, João, os primeiros, e Levi também, Mateus, quando a vocação deles e o convite de Jesus. É o que ele lembrou, a palavra vocação realmente do latim é um chamado. Então, esse é o chamado. Esse é o chamado que nós estamos aqui. E a reflexão que a gente faz é assim, por mais que a gente esteja na nossa vocação, não é adequada para nós, antes de nós desviarmos do caminho, vamos parar e refletir a nossa consciência, o que está nos fazendo bem e o que está nos fazendo mal. Isso é do fórum íntimo de cada um. E, pelo outro lado, a nossa vocação, mesmo estando na vocação certa, da nossa escolha, do nosso gosto, do nosso talento, vamos tomar o cuidado para também não desviar do caminho por conta do mau uso dessa nossa vocação. Vinícius. Ok, Carmen, gratidão. Silvia, vem para cá, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigada. Eu vou retomar um pouco a fala da Carmen, né? Porque eu ia começar por algumas coisas que ela falou e não vou perder essas reflexões dela muito boas, né? A gente lembrando, e a vocação, tá? A gente não tem uma vocação à toa, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Ela vem por quê? Porque aquilo que a gente precisa aprender, a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa melhorar, reparar, já vem facilitado, possibilitado por essa vocação. E a vocação presa a outras leis, né, as leis morais, do trabalho, do progresso, ela também tem uma relação com a lei de liberdade. E a gente vai pensar assim, lei de liberdade, é escolher a minha profissão. Não é a questão da profissão ainda. A Joana de Ângeles vem para falar para a gente em momentos de saúde e consciência, e a gente é livre para imprimir na existência o padrão de felicidade ou aflição e desejo conviver. E como é que eu vou
saber escolher esse padrão de felicidade ou não, esse padrão eu desejo conviver. É analisando aquilo e vai lá no meu íntimo. A vocação, eu já trago dentro de mim e precisa ser desenvolvido. Uma Lili, eu tenho o dom, depois a vocação. Mas eu já vou ter esse sentimento, porque aquilo já vem comigo. Já fez parte do meu planejamento encarnatório. Só que às vezes chego eu aí na vida terrestre, encarnado, uma vocação para determinada coisa, e o meio onde eu vivo, as necessidades familiares, as necessidades sociais, sustento de família, as condições onde eu estou, não me permitem seguir essa vocação. E eu sou obrigado, normalmente a gente pensa em vocação, uma questão profissional, eu vou começar por esse lado. Eu sou obrigado a sair da minha vocação, aí trabalhar em outra coisa, fazer outra coisa. Né? E aí ali onde me comentou, onde a gente está ali entre a questão 928 a 930 do Livro dos Espíritos. De repente os pais desvirtuam no bom sentido, essa vocação, a vida me leva a trabalhar numa outra coisa, porque eu tenho que me sustentar, então eu vou trabalhar naquilo que aparece, e isso não vai me deixar feliz. E aí vem a primeira pergunta, não estou feliz, a vida no momento me levou para isso, mas é para eu me revoltar? A gente normalmente se revolta, não estou fazendo, eu quero, não gosto disso, não está bom. Mas no momento, pode ser a prova, eu preciso para minha paciência, a prova para minha resiliência. Eu consegui levar aquilo, eu trabalhar, eu não gosto. Por exemplo, eu tenho que falar em público quando eu não gosto disso, mas a vida me deu uma carreira de professor, eu tenho que falar na frente de uma turma. Mas eu vou aprender, eu vou me burilar, eu vou me melhorar através disso. A gente não vai se sentir completamente feliz. Mas mesmo numa coisa e não é boa para nós, a gente consegue tirar um tanto de felicidade, um tanto de aprendizado. Se a gente tiver essa compreensão, a gente não perder de vista, e Deus sempre está dando o melhor para nós. Às vezes disfarçado de uma coisa eu não estou gostando. Às vezes disfarçado de uma coisa e não é boa, mas é ali e está o maior valor. Então, a primeira questão em relação à vocação para mim seria isso. Essa impossibilidade que a gente tem, porque a vida de alguma forma não nos deixou se essa vocação, a necessidade de subsistência. A lei de conservação falou nesse momento não, espera um pouco. Você vai precisar fazer outra coisa. Mas aí tem outra possibilidade. De repente, a minha vocação, voltando no exemplo do professor, é ser professor. Só que todo mundo fala, gente, isso é difícil, precisa ter paciência, não está com nada, vai estudar outra coisa, vai procurar um título de doutor. E aí eu me deixo levar por essas ideias. E eu vou estudar uma coisa que eu não gosto, eu vou ser infeliz naquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aí? Eu estou extraindo, eu estou desperdiçando um desses talentos que eu recebi de Deus. Eu recebi o talento, eu não estou multiplicando, eu não estou enterrando o talento, eu estou fazendo pior. Eu estou desperdiçando porque eu estou indo pela ideia do outro. Eu estou fazendo, o outro acha que é bom, eu faço essa ação. Quando, na verdade, eu tenho que pensar, por que isso é chato? Ser professor, por exemplo, é chato? Eu não experimentei. Eu vou tentar, eu me sinto bem com isso. Eu tenho vontade de transmitir conhecimento para as pessoas. Eu tenho vontade de transmitir, doar um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu sou. E aí eu vou estar atendendo a lei de sociedade, ofertando os meus talentos para os outros. Então, preciso considerar bastante isso no uso que eu estou fazendo dos meus talentos. E uma outra coisa. Às vezes a nossa vocação é para um trabalho voluntário, para um trabalho num hospital, no trabalho de uma casa espírita, só que a vida me pede um trabalho remunerado. Eu vou jogar fora essa vocação? Aí abre o meu discernimento. Eu consigo conciliar as duas coisas? Se eu consigo, ótimo. Eu vou fazer um pouco de cada coisa. Eu vou ter o meu trabalho, a minha profissão, o meu ganha-pão, o sustento da minha família,
mas não vou deixar de usar esses talentos, eu não vou deixar de multiplicar esses talentos. Mas às vezes não dá. A gente não consegue, por várias situações a vida nos coloca. Então, eu vou fazer esses talentos. Eu vou ter que guardar um pouquinho, né? Mas pensando num bom emprego no futuro. Um dia lá eu vou aposentar, por exemplo. E aí, sim, eu vou lá para o meu trabalho voluntário. Eu vou com muita alegria. Eu vou com alegria de ter conseguido, de estar colocando ali minha vocação, de trazer também como ensinamento para mim e para quem eu possa ensinar, todo aquele meu aprendizado em termos de paciência, de valorização da vida, de valorizar a cada minuto através do convívio com o ser humano, de pensar, eu estou fazendo o melhor que eu posso naquele momento para alguém, não estou desviando do meu caminho, da minha vocação. Não estou desviando de empregar bem esse talento, talvez eu esteja mudando um pouquinho o ritmo da minha marcha. Mas focando lá no final, eu chego, como é o final de uma maratona, né? Eu vou correndo de uma certa velocidade, no final dá ele, sprint, que chama, né? Para fazer aquela chegada bonita. Então, aquela hora eu vou dar ela corrida e vou pôr essa minha vocação com muita alegria, sem vergonha de expor meus talentos, meus sentimentos, ao contrário, mostrando que é possível, em qualquer fase da vida, a gente bem usar esse talento, a gente aprender aquilo que estava reservado para nós nessa programação encarnatória. A vocação, para nós, ela está aliada ao sentimento de felicidade. Quando eu consigo fazer alguma coisa, eu gosto, e está me fazendo bem, aquilo está me fazendo feliz. Agora, eu deixar de lado a minha vocação, eu deixar de lado aquilo que eu gostaria de fazer, seja o trabalho voluntário, seja o meu trabalho profissional, o meu trabalho como professor, minha vocação pode ser de ser uma costureira, alguma coisa assim, dessas profissões ditas mais humildes, e a gente, infelizmente, ainda desvaloriza. Isso é um teste para eu não ter orgulho, para eu deixar de lado o orgulho, para eu deixar de lado todos esses sentimentos que não são tão bons. E ter uma forma, vamos dizer, diferente de orgulho, no sentido de dizer, eu me orgulho de seguir em frente, de fazer aquilo que o meu coração manda, de saber que eu estou no caminho reto e eu estou aprendendo. Porque eu acho que a grande vocação nossa, de cada um, de todos nós, é a vocação para aprender e para evoluir. E é nisso que a gente tem que focar principalmente. Seria isso por enquanto. Vini? Ok, Silvia, gratidão. Voltando todos agora aqui para o centro da tela. Temos aqui uma pergunta do Daniel antes, né, falando que foram excelentes as reflexões, né, na noite de hoje, até aqui o momento. E o Daniel, ele traz uma pergunta aqui para a gente. Eu gostaria que cada um de vocês desse o parecer acerca do que ele nos questiona, perguntando: há um mérito maior na programação reencarnatória de quem exerce a vocação com idealismo, por amor ao bem dos que serve, não visando o dinheiro que ganha egoisticamente, mas por sacerdócio? A gente sabe que naturalmente, não é, quando a gente explora a nossa vocação e toma um determinado rumo profissional, naturalmente que nós também pensamos na questão financeira, né? Obviamente, afinal de contas, nós precisamos sim nos manter, nós precisamos nos sustentar, nós também temos os nossos anseios, aquilo que nós desejamos conquistar naturalmente, mas será que há um mérito maior quando, além disso, nós também nos entregamos a esse lado, a essa vocação, seguindo uma profissão, por um idealismo, considerando que ela vai promover algum bem? O que você acha disso, Márcio? A gente tem um mérito maior quando a gente se entrega numa vocação, uma profissão, por amor, pelo bem que daquilo resulta? Sem dúvida. A pergunta é a resposta. Mas, quando a gente chega nesse nível de compreensão, a gente está espiritualizado. A coisa está mais fácil, porque a gente sofre menos.
O desafio é a gente estar em outra vibe e virar isso, compreender isso, que talvez seja a grande maioria de nós. Que tenhamos que fazer coisas que a gente não gosta, que a gente não quer, que incomoda acordar cedo para ir trabalhar, que a gente chega fatigado no final, cansado no final do dia, nervoso no final do dia, e aí a gente não está se entregando por amor. Talvez a gente esteja se entregando pelo dinheiro e esse dinheiro seja insuficiente e isso gere um ciclo para a gente inconveniente. Bom, essa é a realidade. Eu acho que o grande desafio que o Evangelho nos traz é, dentro dessa realidade, a gente compreender isso e fazer diferente, e fazer melhor, e fazer o que vem ao encontro do que o Evangelho nos ensina, porque aí a gente vai crescer espiritualmente. E quando a gente chegar nesse estágio, a gente vai alcançar o que o nosso amigo traz aqui, o que o Daniel traz nessa questão. Porque tem gente que faz serviços desafiadores, ruins, eu não vou nem nominar nenhum, porque não existe esse ruim e a pessoa está contente. A gente não vê uma porção de exemplos, ele falou, eu não faria isso por nada, eu não faria isso por dinheiro, e a pessoa está lá, está contente, está brincando, a pessoa está varrendo o chão, a pessoa está ao relento, e está alegre, e está motivada, e está vendendo energia e alegria, porque a pessoa encontrou, ela venceu esse desafio e ela alcançou exatamente o que diz a questão do nosso colega. Se é por sacerdócio, se é por vocação, se é por compreensão, se é por tudo isso, o que interessa é a gente vencer esse desafio, porque esse é o barato da gente estar aqui com todos esses sofrimentos, dores, expiações e conseguir dar esse cavalo de pau. Ok, e você, Patrícia, o que teria para dizer para o Daniel? Tem um mérito muito maior quando a gente se entrega, a gente explora a nossa vocação pelo bem que daquilo resulta, não apenas pensando no retorno, digamos assim, financeiro, de se sustentar, etc., mas sim pelo bem que aquilo promove? Olha, Vinícius, seria realmente o ideal, né? Se a gente se encontrasse realmente numa profissão, dentro daquela vocação que a gente tem, de realmente se dar, né? Se entregar aquilo com muito amor, né? Só que, infelizmente, a gente acaba, às vezes, desviando disso por inúmeras razões que a vida vai nos colocando, né? Mas o Márcio até falou, né, sobre, às vezes a pessoa está lá varrendo o chão, mas está contente. Eu já vi muitos casos de pessoas ali atendendo num ambiente insalubre, sabe? Com um sorriso no rosto. Então, ela entendeu que ela está ali fazendo o melhor que ela pode, né? E está bem com ela mesma. E para a gente chegar nessa conclusão, para a gente chegar nessa consciência, às vezes demora um pouco, né? A gente às vezes desvia um pouco, sofre bastante, aí com a dor a gente acaba aprendendo, né? Mas eu acredito que sim, que seria muito bom se a gente pudesse realmente se entregar totalmente naquilo que a gente gosta de fazer e fazer com amor, né? E ter um retorno disso, né? Um retorno para nós mesmos e um retorno para uma sociedade, para as pessoas que a gente está convivendo, né? Então, eu penso dessa forma. Vinícius? E você, Lili, o que teria a dizer para o Daniel? Há um mérito maior quando a gente se entrega a uma determinada profissão, a gente explora a nossa vocação pelo bem que daquilo resulta, não apenas pensando na parte do retorno financeiro que aquilo produz? Eu acho que sem dúvida, né, Vini? Sem dúvida nenhuma. Quando você toma essa profissão como uma missão, uma incumbência de realizar o melhor possível
em benefício de todos, ela ganha em qualidade, ela ganha em valor, e todo mundo ganha, né? Ganha quem executa e ganha quem vai ser beneficiado por isso, por ela, né? Assim, no mundo ideal, a gente faria isso, né? A gente realizaria as obras movidos por amor e pelo benefício que a gente poderia propiciar às pessoas que estão ao nosso redor. Difícil, né? A gente vai encontrar pretextos 1000 para não fazer isso. Primeiro é falta de tempo, primeiro estou estudando, depois eu acabei de estudar, mas eu estou casando, depois eu estou tendo filho, depois eu estou trabalhando, depois, né? Então, a gente está sempre arrumando pretextos para não realizar essa obra. Mas, eu acho que no momento em que você se propõe a fazer dessa obra um sacerdócio, eu acho que tem muito mérito e ganham todos. Mais ainda quem está tendo essa proposta, né? Quem está realizando essa proposta. Esse, eu acho que ainda é o maior beneficiado, né? Ok, e você, Carmen, o que teria a dizer para o Daniel acerca dessa questão? Tem um mérito muito maior nos entregarmos a um trabalho, a uma vocação, digamos assim, pelo bem que daquilo resulta? É curioso a preocupação até, né, da tarefa bem cumprida. Então, assim, quando ele traz para nós desse mérito maior, quando dentro da nossa programação, do nosso planejamento, nós estamos exercendo a nossa vocação, com todo esse bem, com todo esse ideal, com todo esse sacerdócio, mais além do que um mérito, foi por mérito que nós estamos indo bem na nossa tarefa, no nosso dia a dia. Então, eu reconheço que, além do mérito, existe sim, no final disso tudo, a recompensa para nós mesmos. Não é esperar algo em troca, não é isso. É a recompensa para nós mesmos da tarefa bem cumprida, do esforço que nós estamos fazendo para entender esse sacerdócio que nós planejamos, apesar da bênção do esquecimento. Então, eu incluiria aí uma recompensa para nós mesmos por estarmos conseguindo executar a nossa vocação. Vinícius. Ok. E você, Silvia, o que teria a dizer para o Daniel acerca dessa questão? Há um mérito, não é? Muito maior quando a gente se entrega a um determinado ofício, uma atividade, por uma vocação, pelo bem que daquilo resulta, não é? Sim, com certeza. E nós devíamos, se analisar o nosso dia a dia, quantas pessoas fazem isso, né? Quantas pessoas vão além da sua profissão. Seria o caso, talvez, de um enfermeiro, ele vai além do que o trabalho exige, além do seu horário, para ali ao lado de um doente, chegou mal, está sozinho, não tem um acompanhante, ele fica ali por abnegação. Então, ela ora, deixa de ser a figura de um enfermeiro para ser literalmente a figura de um irmão. E nessa pergunta aí do Daniel, me veio assim em mente pessoas como seria a Irmã Dulce ou Chico, e foram muito além das suas profissões, muito além das suas tarefas, para uma entrega total de amor, para uma entrega dos seus talentos para o próximo. E o quanto esses talentos se multiplicaram. Eu acho que a gente pensando no exemplo dessas pessoas, a gente consegue ver a grandiosidade dessa entrega, dessa vocação para o amor. E, na verdade, o que acontece aí é um surgimento da vocação do amor nas pessoas. Vini? Ok, bacana. Eu gostaria de dar uma pequena aprofundada nessa questão, porque Emmanuel vai abordar a questão das parábolas do talento também na obra Fonte Viva, mensagem 132, Tendo Medo. E o Emmanuel ali, ele traz um fator que é muito interessante de nós analisarmos, que seria justamente o medo. Muitas vezes nós temos uma determinada vocação, nós temos uma aptidão para tal coisa, mas Emmanuel comenta lá que
quanto aconteceu ao servidor invigilante na narrativa evangélica que enterrou o seu talento, Emmanuel diz: há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando medo da ação. E aí Emmanuel cita diversos medos, por exemplo, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Ou seja, várias formas de medo. O medo, ele é necessário, ele não é negativo. Até a própria Joana de Ângeles comenta isso. O medo é necessário porque o medo também nos coloca um certo freio quando a gente se defronta com o desconhecido, né? Que se a gente não tivesse medo, a gente, digamos assim, a gente seria destemido totalmente, poderia, né, cometer atitudes inconsequentes. Mas a gente também não pode deixar o medo nos dominar. Então, Márcio, eu perguntaria assim, como que a gente lida com essa questão? A gente não pode deixar também, por exemplo, como o Emmanuel cita ali, medo da dor, por exemplo, ou medo de sofrer, medo de desapontar. Se a gente tem uma determinada aptidão, uma vocação, a gente pode explorar nosso talento, a gente não pode deixar o medo, digamos assim, de não saber o que pode acontecer, de desapontar, tomar conta. A gente também precisa tomar a responsabilidade do risco e seguir adiante na certeza do propósito, não é? A parábola dos talentos está em duas partes do Evangelho, né? O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, antes de chegar na parábola de talentos, tem uma passagem, que é a parábola do grão de mostarda, que Jesus fala que se os apóstolos tivessem fé, eles, de um grão de mostarda, eles iriam para aquela árvore, para aquela montanha, se desloca daqui, ela se deslocaria. É uma passagem bastante conhecida. O nosso medo, ele está claro, existe o medo que é racional. Eu vou atravessar uma rua, vem um carro com velocidade, eu tenho medo de ser atropelado, enfim, aí é o medo instintivo. Então, eu não estou entrando nessa seara, eu estou entrando na seara do Evangelho, que é a seara que é o medo que é combatido pela fé. Porque se eu tenho fé, eu me fortaleço e eu sei que eu vou estar amparado e que, por mais adversidade que eu tenha, que me leve ao medo, a minha fé vai me fortalecer. Então, eu perdi o emprego, eu estou com medo de que eu vou passar necessidade, mas a minha fé me fortalece, que eu vou ser amparado. E aí, vem bem ao encontro do que nós estamos falando, que não adianta eu ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer, porque a fé que o Evangelho traz, a fé demanda, ela traz atitude, ela traz energia. Não é a fé que me faz orar. Tem uma parte, inclusive, do texto que fala isso, que não adianta eu ficar orando, eu ficar simplesmente esperando que vai cair do céu a minha vocação, o meu talento. Não, eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter energia. Então, para resumir, o medo existe. Porque é humano, mas se eu me fortaleço na fé que o Evangelho nos traz, eu amenizo esse medo, eu me fortaleço, eu crio a energia, a atitude necessária para vencer essa adversidade. Em qualquer profissão, em qualquer situação, quem aqui não teve medo de enfrentar uma situação na nossa profissão, uma carreira nova, um desafio novo, um chefe novo, um emprego novo, uma necessidade de empreender? É claro que isso causa receio, causa medo, muitas vezes até pavor, mas se eu tenho fé, e se eu ajo, e se eu vou ao encontro do que o Evangelho me ensina, certamente eu combato esse medo com a fé que o Evangelho nos traz. Legal, o Márcio trouxe uma ferramenta interessante que a gente contrapõe, né? Que é justamente a fé, né? Tem o medo, né? Me lembrou até aquela música, anda com fé eu vou, mas a fé não costuma falhar,
não é? É até o trecho daquela música. E você, Patrícia, o que que você teria a trazer acerca dessa questão, né? Porque Emmanuel coloca muito a questão do medo. Então, medo da dor, medo de sofrer, é o medo da ingratidão, por exemplo, é o medo de desapontar alguém, é o medo de eu me frustrar, e muitas vezes isso paralisa. Como que a gente lida, no caso, com essa situação, não permitindo que o medo nos tome conta e não nos deixe explorar os nossos talentos? Realmente o medo, ele nos paralisa, né? E ele está muito presente ainda em nossas vidas, né? Porque a gente está aqui também, porque quando a gente está aqui nesse mundo material, esse medo ele intensifica, porque muitas vezes, nos momentos de tribulações, a gente acaba se desesperando. E nesse desespero, a gente acaba se afastando um pouco dos pensamentos positivos, a gente acaba não resgatando essa fé que a gente acredita tanto, que a gente fala tanto, mas que no momento ali das tribulações acaba às vezes saindo, sabe, escorregando pelas mãos. O Márcio, ele trouxe um ponto muito importante, né, que se a gente tem realmente fé, aquela fé em Deus, em Jesus, em que eu estou passando por aquele problema, mas que aquilo, de uma forma ou de outra, eu agindo, né, favoravelmente a mim mesmo, eu vou conseguir, né, sair daquilo em que eu me encontro. Então a gente realmente precisa pensar sempre que sempre tem uma saída para tudo e que Deus está com a gente, mas a gente não pode se desesperar nesse momento. É difícil, porque como eu falei, a gente se desespera e a gente se afasta, né? Porque somos ainda imperfeitos, somos ainda humanos e isso ocorre muito. Mas é nesse momento realmente que a gente precisa, como dizem, né, se agarrar a Deus, né, se agarrar a Jesus, porque nós nunca estamos desamparados, nós estamos sempre sendo ajudados, e graças a Deus, né, porque eu penso às vezes, meu Deus, já pensou se a gente não tivesse toda a ajuda que a gente às vezes nem sequer pensa que tem, mas a gente tem, né? Então é isso, né? A fé aí eu acho que é muito importante mesmo, como o Márcio citou. Vinícius. Legal. E você, Lili? Como que a gente lida com essa questão do medo que muitas vezes nos paralisa e não nos deixa desenvolver os nossos talentos e colocar em andamento a nossa vocação? Olha, Vini, eu acho que medo, claro que existe a questão da preservação, mas eu acho que muitos dos medos que a gente tem, que paralisam a gente, que fazem com que a gente não desenvolva, não pratique o nosso talento, a riqueza que eventualmente a gente tem muito a ver com vaidade e com orgulho. A gente não quer se expor e correr o risco de ferir a nossa vaidade ou o nosso orgulho. A gente não quer que os outros olhem para a gente e percebam as nossas fragilidades, as nossas limitações. E aí, para que as pessoas não percebam essas fragilidades e essas limitações, a gente prefere não fazer nada. E o medo, ele favorece essa paralisia, essa inércia, né? Você precisa ter muita coragem para, apesar de todas as suas fragilidades e todas as suas limitações, ir lá e dar cara a tapa. Eu vou fazer o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não seja o melhor do Vini, do Márcio, da Silvia, da Patrícia, da Silvia, enfim. Pode ser que seja só o meu melhor, seja só um melhor pequenininho, mas eu estou fazendo alguma coisa. E no momento em que eu faço esse movimento, eu também começo a desenvolver uma capacidade que eu tenho, que é a de lidar com essas fragilidades, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em medo, a gente precisa, assim,
analisar friamente se o que não está paralisando, o medo que está paralisando não é orgulho e vaidade, de fato. E eu acho que o Márcio colocou a questão da fé muito bem, né? Porque assim, medo eu também tenho, Vini, e eu acho que todo mundo tem, né? Você sabe, e a Carmen sabe, a Silvia sabe, porque a gente tem um convívio mais estreito, né? Que várias vezes eu falo, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, né? Seguro na mão de Deus e vou, né? E que é isso que o Márcio trouxe da questão da fé. Cara, vai com medo mesmo, né? Vai na fé de que você vai ser amparado, que a sua motivação é sublime, é voltada para o bem de todos, que a sua intenção é auxiliar, que pode ser um auxílio pequeno, mas ok, é com amor e tudo. Então, segura na mão de Deus e vai na fé, né? Deixa o medo de lado, deixa o orgulho de lado, deixa a vaidade de lado, vai lá, dá cara a tapa, aprende, né? Então, eu acho que, assim, a gente não vamos desconsiderar vaidade e orgulho quando a gente falar de medo. Ok, bacana. E você, Carmen, o que teria a dizer? O Márcio trouxe algo interessante, que é a fé que contrapõe justamente o medo. A Lili colocou a raiz do medo, que pode ser o orgulho e a vaidade, né? Então a gente vai alargando, né, a nossa percepção. E como que a gente combate, no caso, como a gente lida com esse medo que muitas vezes nos paralisa? É interessante que a gente até próprio aqui no Pensamento e Vida, lembrei, a gente já estudou o capítulo da vontade. E lá, a própria Emmanuel, ele fala que vontade é um botão determinante, porque quando, Vini, você trouxe a Fonte Viva, o comentário do Emmanuel no Fonte Viva, comentando a parábola dos talentos em cima do servo inútil. Então, inútil, vamos chamar assim. Então, ele fala assim, que esse servo negligente, ele usa a palavra negligente, ele está usando do medo para a desculpa do seu insucesso. Então, aí eu estou enxergando assim, não é aquele medo que é natural, humano, aquele medo, até o Márcio trouxe para nós também, o medo faz parte da nossa lei de conservação, para nos conservarmos, não destruirmos. Então, assim, o que chama a atenção, trazendo quando nós temos um medo de encarar, né, dentro da nossa reflexão, uma vocação, ou esse medo que esse servo da parábola traz para nós, o medo paralisante, o medo que não deixa nós tomarmos uma atitude, aí foi que eu lembrei da vontade. Aquele momento de nós nos esforçarmos, de nós termos a vontade de encarar. Aquela coragem que já foi dita, né? Porque assim, se a gente sabe que, dependendo do nosso medo, nós vamos perder oportunidades, mais para frente vai trazer uma crise para nós, uma crise existencial. Estou dando exemplo. Fato de nós termos, por conta do medo, perdemos a vontade de encarar e de nos esforçar para, pelo menos tentar uma vocação ou não, que seja, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, não se acredita capaz de fazer. Quando a gente fala o medo do desconhecido, também faz parte, né, da nossa vida, o medo do desconhecido. Desde o momento que você conhece o desconhecido, você passa a não ter mais o medo do desconhecido. Então, nesse sentido, a gente não se torna capaz de enfrentar, por conta de que nos falta a vontade. E aí sim vai nos paralisar a oportunidade, mais uma vez, o quê? De um crescimento. Crescimento do trabalho, de um crescimento do objetivo, do crescimento do nosso adiantamento espiritual. Então, mais uma vez, a gente fala, né? O medo é meu, não é teu, né? Você não sabe o medo que eu estou sentindo. Mas, juntando fé com vontade, quem sabe a gente não consegue uma bela de uma vocação para a nossa vida e ajudar o próximo. Vinícius? Ok. E você, Silvia, como que a gente lida com essa questão do medo que muitas vezes nos paralisa e não nos deixa seguir adiante com as nossas vocações, os nossos talentos? É bem importante isso que foi colocado do medo em relação à falta de fé. Tá? Eu tenho medo porque eu não tenho fé.
E fé é essa? Eu não tenho fé em E. Não tenho fé em Deus? Não tenho fé em mim? Então, a primeira reflexão aí é onde está essa falta de fé? Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando na minha capacidade. Então, está me faltando reconhecer. Eu sou filho de Deus. E eu posso, sim, se isso for para o meu bem, pensando que meu bem é meu aprendizado. Então, eu preciso encarar o medo no sentido de que a coisa eu vou encarar pode não dar certo dentro dos padrões que a gente está esperando. Mas esse não dar certo está dando certo para mim porque está sendo o meu aprendizado, está sendo o meu desenvolvimento. Ele dá a tapa, a Eliana falou. Eu vou me mostrar falho, eu vou me mostrar uma pessoa menor do que eu gostaria, eu alardeio, eu sou, mas eu estou aprendendo. Então tem arar o medo desta forma. Ter medo do quê? Será que eu tenho medo de mim, da minha reação? Uma vez eu ouvi falar em medo é entusiasmo recolhido. Eu tenho vontade de fazer, mas eu fico com medo, porque eu seguro esse entusiasmo, o medo da minha reação. Então eu paro, não eu tenho medo da coisa que eu vou fazer. Eu tenho medo da minha reação. Vou dar um exemplo bem bobo. Eu tenho medo de viajar de avião. Mas eu estou morrendo de vontade, eu estou com o maior entusiasmo de viajar de avião. Mas qual é o meu medo? De eu chegar no avião, me assustar e de repente dar uma turbulência, eu começar a gritar, chorar, me agarrar na cadeira, chamar a aeromoça. E aí eu vou dar vexame perto dos outros. Então tá aí aquele orgulho de vaidade, ele lhe falou. Então, analisar qual é esse medo do quê? Eu tenho medo da situação, eu tenho medo da ação, eu tenho medo de enfrentar a situação, ou eu tenho medo do espelho? E vai me mostrar nessa situação. E aí vamos voltar lá no primeiro capítulo do Pensamento e Vida, no espelho da vida. Eu tenho medo de me olhar no espelho? Eu tenho medo de encontrar no espelho aquilo que eu critico nos outros e por isso eu não vou fazer? Se a minha vocação é de uma profissão extremamente humilde e não é valorizada, mas nossa, eu me sinto bem, eu tenho medo do quê? As pessoas vão falar? Se eu analisar profundamente, eu não vou ter medo de fracassar na profissão, mas eu posso, aspas, fracassar socialmente, fracassar perante a minha família e me iria um título de doutor, eu deixo de ser feliz. Eu deixo de ser feliz, às vezes, fazendo aquela coisa mais humilde. O Márcio começou a falar das profissões humildes, eu lembrei de 2 irmãos, eles até são um pouco conhecidos em Santos, eles são coletores de lixo. Eles trabalham juntos no mesmo caminhão, já tem uma certa idade. A boa disposição, o sorriso no rosto, eles trabalham, a forma como eles cumprimentam as pessoas, mostra uma felicidade de estar ali, recolhendo lata de lixo. Eles às vezes trabalham na minha rua, coisa mais bonita de você ver. A alegria está ali, como eles estão se sentindo bem, atando lixo, e a gente joga. Sabe? Fazendo um trabalho social importantíssimo e a gente não dá valor. Só dá valor quando não tem. E a alegria está ali. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Do medo da gente se encarar, do medo da gente arranhar a nossa vaidade, arranhar o nosso orgulho, e não vai deixar a gente ser feliz. Vini? Ok, então a gente está chegando ao fim aqui, já deu o nosso tempo das nossas reflexões, reflexões profundas que nos fizeram pensar muito acerca da nossa vocação e a nossa mais profunda gratidão a todos aqueles que nos assistiram até aqui. Eu acabei nem registrando aqui o boa noite do pessoal, não citei, Roberto Pereira, Miriam Teixeira, Lourdes Victor, Lucila Queiroz, Cris Borges, Cida Sena, Regialda Silveira, o Daniel, André Batista. Gratidão pela presença de todos, gratidão a todos aqueles que nos assistirão também após o término da live e gratidão aos meus companheiros e companheiras hoje aqui de tela, cumprimentando um a um. Márcio, gratidão mais uma vez por estar aqui conosco. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. É o meu agradecimento, minha gratidão a toda a nossa audiência e a esta companhia aqui de vocês
aprendi muito. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Patrícia, por estar aqui a primeira vez com a gente. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Gente, eu confesso que fiquei um pouco com medo de participar aqui, viu? Mas foi muito bom, né? A gente aprende demais nesses nossos encontros, né? E cada um falando, né? Esclarecendo, né? Entrando com ponto de vista. É muita gratidão, é muito bom estar aqui. Quero agradecer a cada um de vocês e aos internautas também. Muito obrigada. Gratidão, Lili, mais uma vez estar aqui com a gente, como sempre. Se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Eu vou fazer, né, Vini? Porque eu falo pelos cotovelos, né? E, primeiro de tudo, eu quero falar que o Márcio falou que ele aprendeu muito. Eu acho que todos aprendemos, né? Eu acho que esse aprendizado foi geral. Muito obrigada, mais uma vez, por eu poder fazer parte desse projeto. Você sabe o quanto eu sou fã dele. E, assim, se eu puder deixar fica a dica, né, uma sugestão, que a gente utilize essa vocação, esse dom que a gente tem, essa vocação, esse talento que a gente recebeu, para ir além, né, para fazer a diferença, para fazer algo que tenha mais valor, que seja maior, que tenha mais mérito, né, que seja mais nobre, porque a gente tem um talento, então vamos deixar aflorar, né, vamos deixar ele florescer, vamos deixar ele fluir, vamos dá medo? Claro que dá medo. Então, assim, vamos identificar os gatilhos que causam esse medo, por que eu sinto medo, e vamos trabalhar com esses receios, com esses gatilhos, com esses medos todos. Vamos nos preparar para enfrentar as coisas que a gente tem medo. E aí, se o medo continuar, filho, segura na mão de Deus e vai. Tem jeito, não. Mas não deixa de ir, né? Porque depois a gente vai olhar para trás e vai falar, pô, perdi aquela chance de fazer a diferença, né? Não perde a chance, não perde a oportunidade, né? Segura na mão de Deus e vai. Beijo, gente. Gratidão, Carmen, pela presença de sempre. Consideração final, fica à vontade. Gratidão. Não tem como não pedir. Patrícia volta, Márcio volta. É uma alegria, é muito legal, é muito bom. E lembrando sempre Jesus, né? Quando nós nos perguntamos qual foi uma das vocações de Jesus, né? Qual a vocação de Jesus? Para nós foi ele vir encarnar, e ele mesmo disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Então é a coisa mais linda a gente poder ter esse Cristo, esse Espírito puro, nos ensinando, sendo o nosso mestre. Essa é a maior vocação de Jesus. Boa noite, obrigada, gente. Gratidão, Silvia, mais uma vez pela presença. Fique à vontade para as considerações finais. Eu agradeço, Vini, agradeço a todos, Márcio, Patrícia, gente com muita saudade. Voltem. Luiz, você, as meninas, né? E Armin falando em Jesus, né? Lembrei de uma coisa, né? Nessa ação maravilhosa do Mestre, a mensagem que ele deixou para a gente. Ele não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir. E a gente pense isso também, né? A gente tem esse nosso talento que nos possibilita servir e a gente não desperdice. Muito obrigada. Gratidão, então, a todos. Márcio, por favor, poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, agradecendo ao Pai por termos refletido, por termos ouvido, por termos acompanhado o seu Evangelho. Mas vamos nos comprometer, cada um de nós, a usar o Evangelho de Jesus nos nossos talentos, nas nossas vocações, para que possamos cumprir o verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando,
A fortuna do amor ao próximo como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compaixão, a fortuna da compreensão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então, que possamos encerrar este nosso debate, esta nossa reflexão, esse nosso estudo com o Pai Nosso Espírita que Chico e Emmanuel trouxe para a gente. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, da mente, do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, Chico Xavier e Emmanuel. Ok, então, agradecemos a todos pela presença, por estar aqui com a gente. Esperamos a todos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos da luz e da paz proporcionada pelo Mestre Jesus. Uma excelente semana a todos. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.